pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a aula de hoje a trabalhar com o conceito de regra de três composta. É isso mesmo, galerinha. Regra de três composta. O que é a regra de três composta? Nós vamos começar a trabalhar agora com mais do que duas relações, mais do que duas grandezas. Então, presta atenção aqui nesse exemplo. Com 600 quilos de ração, é possível alimentar 20 cavalos durante 30 dias. Então, aqui você consegue enxergar que a gente está com três grandezas: quantidade de ração, número de cavalos e número de dias. Aí vem com a pergunta: 800 quilos de ração com 800 quilos de ração, é possível alimentar 25 cavalos durante quantos dias? Aí você vai perguntar, professora, mas como que eu vou resolver esse tipo de exercício? Calma, que se você entendeu como resolve uma regra de três simples ou um problema de proporcionalidade simples, onde a gente classifica se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, esse você vai tirar de letra. A primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar os dados em uma tabela. Então, a gente tem aqui, 600 quilos de ração alimentam 20 cavalos em 30 dias. 800 quilos de ração alimentam 25 cavalos em quantos dias? Aí eu coloquei aqui a minha variável. Professora, como que eu vou resolver esse exercício? Eu posso resolver pela tabela ou eu posso resolver pela regra de três. Eu vou fazer primeiro pela tabela e depois eu vou fazer pela regra de três. Tá bom? Fazer pela tabela. Acompanhe aqui, vou fazer aqui do lado. Vou copiar essa tabela aqui. Então, eu tenho primeiro a quantidade de quilos, tenho a quantidade de cavalos e a quantidade de dias que esses cavalos estão sendo alimentados. 600 quilos alimentam 20 cavalos em 30 dias. Aí eu vou pensar o seguinte: qual dessas grandezas eu vou manter constante? Eu vou querer manter constante, nesse primeiro momento, a quantidade de cavalos. Então, eu não vou mexer no número de cavalos. O meu número de cavalos vai continuar 20. Se eu não vou mexer na quantidade de cavalos, eu vou ter que me perguntar: para alimentar uma mesma quantidade de cavalos durante uma quantidade maior de dias, eu vou precisar de mais ou menos ração? Se aumenta a quantidade de dias, aumenta a quantidade de ração. Foca que eu tenho que chegar nos 800. Então, como que eu vou sair dos 600 para chegar nos 800? Já percebi que essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Então, o que eu faço de um lado, eu faço exatamente igual do outro. 600 para chegar no 800, eu posso fazer divide por 3, 600 dividido por 3, 200. 200 vezes 4, 800. Então, aqui desse lado eu vou ter 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 4, 40. Lembrando que eu mantive constante a quantidade de cavalos. Então, eu já resolvi a primeira parte do exercício. 800 quilos alimentam 20 cavalos em 40 dias.
Mas eu não sei, eu não quero alimentar 20 cavalos, eu quero alimentar 25 cavalos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou trocar. Quem vai ser a minha constante vai ser a quantidade de quilos. Então, agora, o 800 vai ficar constante. Eu não vou mexer no 800. O meu 20, eu tenho que focar que ele vai ter que virar 25. Mas antes disso, mantendo a quantidade de alimento. Se eu aumento a quantidade de cavalos, concorda que esse alimento vai dar para menos dias? Então, eu tenho aqui uma grandeza inversamente proporcional. Então, tudo que eu faço de um lado, eu vou fazer na operação inversa do outro. Então, do 20 eu tenho que chegar no 25. Como que eu faço isso? Uma das maneiras, 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 5 vai dar 25. Tudo que eu faço de um lado, eu faço na operação inversa do outro. Então, 40 vezes 4, 160. 160 dividido por 5, 32. Mantive os 800 fixos. Então, eu tenho aqui que 32 dias são necessários para alimentar 25 cavalos com 800 quilos de alimento. O que muitos alunos falam para mim? Mas, professora, como você chegou nesse 3, nesse 4, que é dividido por 3, que é vezes 4? Essa é uma dificuldade que os alunos apresentam. Isso é porque não sabem a tabuada de cor. Porque você pega facilmente essa relação dividida por 4 vezes 5, porque você percebe que o 20 e o 25 estão na tabuada do 5. Então, esse 5 é o número que tem que aparecer aqui no meio. Por exemplo, 600 e 800, se você ignora os zeros, 6 e 8 está na tabuada do 2. Então, 600 e 800 está na tabuada do 200. E isso que eu vou usando para encontrar esses valores. Ah, professora, eu não consigo, não sei fazer desse jeito. Então, vamos fazer pela regra de 3? Só que a regra de 3 você vai ter que continuar classificando. Então, a gente já classificou e a gente vai usar isso, tá? Aonde que está a minha incógnita? Então, a gente vai ter que comparar as grandezas com relação à minha incógnita. Então, se eu aumento o número de dias, mantendo o número de cavalo, eu tenho que aumentar a quantidade de ração. Não foi o que a gente fez aqui na primeira parte da tabela? Se eu aumento a quantidade de dias, mantendo o número de ração, eu vou alimentar menos cavalos. Então, grandezas inversamente proporcionais. Por que isso é tão importante na hora de fazer uma regra de 3 composta? Quem vai ficar do lado esquerdo da nossa regra de 3, e assim é mais fácil, é a coluna onde está a minha incógnita. Então, aqui eu vou colocar 30 sobre x. Perceba que a setinha está para cima. Aí eu vou colocar igual. As outras duas grandezas que aparecem vão ficar do lado direito, mantendo setinha para cima. Então, 600 sobre 800. Vezes setinha para cima. Opa, mas aqui está para baixo. Então, como que eu faço para ficar essa setinha para cima? 25 sobre 20. Aí, como que eu vou resolver? Primeiro, resolve a multiplicação que está aqui desse lado. Pessoal, vamos facilitar a nossa vida, vai?
Simplifica aqui, ó. 0 corta com 0, 0 corta com 0. Por favor, vamos facilitar nossa vida. Então, vamos lá. 30 sobre x é igual... Aí você vai fazer a conta. 6 vezes 25. Tem várias maneiras de fazer essa conta de cabeça. 6 vezes 25, 4 vezes 25, 100. 2 vezes 25, 50. Então, 6 vezes 25, 150. 8 vezes 20. Também várias maneiras de fazer essa conta. 8 vezes 20, 160. Ó, surgiram zeros de novo. Então, vamos lá. Simplifica. 0 e o 0. Vamos facilitar a nossa vida. Aqui, galerinha, chegou naquela regra de 3 que a gente já conhece. Então, a gente vai fazer 30 vezes 16, 15 vezes x. 15 vezes x é igual a 30 vezes 16. 30 vezes 16 é 480. Então, 15x é igual a 480. Divide os dois lados por 15. Por quê? 15 dividido por 15 é 1. Então, eu vou ter como resposta x é igual a 32. Então, eu sei que 800 quilos de ração alimentam 25 cavalos durante 32 dias. Ai, professora, faz mais um exemplo? Faço. Então, vamos aqui. Outro exemplo. Aqui eu nem coloquei a tabelinha, vamos construir a tabela juntos. Trabalhando 8 horas. Então, aqui eu já sei que é um tempo. Por dia, 16 funcionários com o mesmo ritmo de trabalho descarregam 240 caixas de um caminhão. Então, aqui estão as grandezas, ó. 8 horas, 16 funcionários, 240 caixas. Vou lá. 8 horas, 16 funcionários, 240 caixas. Se trabalhasse 10 horas por dia nesse mesmo ritmo, quantos funcionários seriam necessários para descarregar 600 caixas? Então, o que eu sei? 10 horas, 600 caixas. A pergunta é quantos funcionários? Então, vou colocar aqui o X. Vamos resolver primeiro pela tabela. Então, se eu vou resolver pela tabela, primeira coisa, vou comparar o número de funcionários com o número de horas, mantendo constante a quantidade de caixas. Então, vamos fazer aqui do lado. Quantidade de horas, quantidade de funcionários, quantidade de caixas. Vou manter constante a quantidade de caixas nesse momento. Então, 240 caixas. 8 horas, 16 funcionários. Tenho que focar no 10. Mantenho constante 240. Aqui eu não mudei. Então, responde para mim. Mantendo a quantidade de caixas, se eu aumento o número de horas trabalhadas, eu diminuo o número de funcionários. Não é isso que acontece nas empresas? Eu aumento a quantidade que cada funcionário trabalha para ter menos pessoas trabalhando? Então, essas duas grandezas são grandezas
inversamente proporcionais. Como que eu saio do 8 e chego no 10? 8 e 10 estão na tabuada do 2. Então, 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Como as grandezas são inversamente proporcionais, se eu dividir de um lado, eu vou multiplicar do outro, tá? Então, aqui eu tenho 16 vezes 4, 64. Presta atenção, 2 vezes 5, 10. Então, 64 dividido por 5, 12,8. Professora, não existe 12,8 funcionários. Eu sei. Mas a gente chegou na resposta final do exercício? Não. Então, vamos continuar, tá? Agora, quem vai ser constante vai ser quantidade de horas. Então, aqui eu vou manter 10 horas. Se eu mantenho o tempo trabalhado, se eu aumento a quantidade de caixas, eu tenho que aumentar a quantidade de funcionários. Então, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Eu tenho que chegar nos 600. Como que eu vou fazer isso? Gente, ignora um pouquinho o zero. Se você ignorar um pouquinho o zero, 24 e 60 estão na tabuada do 3. Certo? Então, 240 e 600 estão na tabuada do 30. Tudo bem? Então, vamos lá. 240 dividido por 8 vai dar 30, correto? 30 vezes 2 vai dar 60. Então, 30 vezes 20 vai dar 600. Como são diretamente proporcionais, o que eu faço de um lado eu faço igual do outro. Dividido por 8. Então, 12,8 dividido por 8 vai dar 1,6. 1,6 vezes 20, 32. Tudo bem? Ah, não vai me falar, né? Você percebe que é coincidência a resposta dos exercícios serem iguais, né? 32 funcionários não tem nada a ver com a resposta do exercício anterior, que eram 32 dias. É pura coincidência. Percebeu como que eu cheguei nessas medidas? E perceberam que a resposta final, que é o número de funcionários, deu um número inteiro? 32 funcionários é possível. Então, essas vírgulas que ocorreram aqui no meio são toleráveis, porque não é a resposta final do exercício. Correto? Então, vamos agora pela regra de 3. Quem tem dificuldade para encontrar via tabela, a regra de 3 é a saída. Quem é a minha incógnita é o número de funcionários. Então, eu vou ter que fazer essa relação aqui. Mantendo o número de caixas, se eu aumento o número de funcionários, eu diminuo o tempo que cada funcionário trabalha.
Agora, se eu mantenho o tempo e eu aumento o número de funcionários, eu também aumento a quantidade de caixas. Pensando nisso, como que eu vou montar minha regra? A minha incógnita fica do lado esquerdo. Então, 16 sobre x é igual. As duas outras vão aparecer do lado direito sendo multiplicadas. Setinha para cima, as duas outras também tem que ter setinha para cima. Ah, professora, mas a hora está com a setinha para baixo. Então, inverte. Fica 10 sobre 8. E ali fica 240 sobre 600. Ah, vamos simplificar isso daqui. 0 cancela com 0. Esse 0 aqui também cancela com esse 0. Então, vamos lá. 16x é igual 1 vezes 24, 24. 8 vezes 6, 48. Ah, pessoal, vamos lá. Vocês perceberam que aqui, ó, 24, 48 avos. Dá para simplificar? 24 dividido por 24 é 1. 48 dividido por 24 é 2. Vamos facilitar a nossa vida. Aí, eu vou fazer a regra de 3. Tum, tum. Então, eu vou ter 1 vezes x, 1x, que é igual 16 vezes 2. Como qualquer coisa vezes 1 é ela mesma, então eu posso escrever só x. 16 vezes 2, 32. Olha que fácil. Tem gente que prefere tabela e tem gente que prefere a regra de 3. Não importa qual modelo que você vai escolher. O importante é que você tem que classificar. Sempre mediante a sua incógnita. Qual é a grandeza diretamente proporcional? Qual é a grandeza inversamente proporcional? Ah, professora, pode ocorrer de sempre ser diretamente proporcional? Pode. Professora, pode ocorrer de ser sempre inversamente proporcional? Pode. Professora, eu estou trabalhando com 3. Pode trabalhar com 4 grandezas? 5 grandezas? Pode. Raciocínio é sempre o mesmo. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato com a professora. Eu vou propor os exercícios e vocês vão resolver da mesma forma como vocês fizeram na última aula. Colocando a foto do caderno para que eu possa enxergar a resolução. Combinado? Tchau, tchau!